Senhor Deus, Pai fiel, nos aproximamos agora com um clamor que vem do fundo do coração de muitas famílias. Remove, Senhor, os inimigos que nos cercam e traz, pela Tua graça, bênçãos abundantes sobre o nosso lar. Nós te invocamos em nome de Jesus, confiando que toda autoridade pertence a Ti e que a Tua misericórdia é maior do que todas as nossas fraquezas. Em Ti colocamos nossa esperança, em Ti depositamos cada medo, cada dor, cada insegurança que nos tira a paz. Digite amém nos comentários seu nome e nome dos seus familiares para receber as bênçãos do Senhor. Pai, te adoramos. Reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas. Tu és Senhor do céu e da terra, o Deus que sustenta e que cura. Antes mesmo de pedir, agradecemos. Obrigado pelas manhãs em que ainda podemos nos levantar, pelo pão que chega à mesa, pelas mãos que trabalham e pelos que nos amam. Agradecemos pelas pequenas vitórias que nem sempre notamos, mas que nos lembram da Tua fidelidade. Lembra-nos de sempre começar por Teu louvor, porque quando Te reconhecemos, a fé cresce e o medo diminui. Senhor, nos colocamos diante de Ti como famílias sedentas de proteção. Faça do nosso lar um lugar onde a Tua presença seja habitante e constante. Conceda que cada casa seja firmada sobre a sabedoria, como diz Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Que esta edificação seja visível, que a palavra de paz reine nas conversas, que o perdão seja prioridade nas brigas, que a paciência vença a pressa e que a gratidão anule a murmuração. Nós pedimos um muro de proteção espiritual ao redor de nossos lares, não um muro que nos afaste do mundo com ódio, mas um muro que nos preserve das influências que querem destruir nossa paz, a tal ponto que a Tua palavra seja nossa segurança. Senhor, lembramos as promessas que consolam nosso coração. Tu disseste a Israel: não temas, porque eu sou contigo. Palavras que ecoam em Isaías 41:10. Por isso, seguramos essa promessa agora e pedimos que se cumpra em nossas casas. Que o temor seja substituído pela confiança em Ti, que a ansiedade encontre repouso no Teu abraço. Que as trevas que rondam pensamentos e decisões sejam alcançadas pela luz da Tua presença. Que a inquietação seja dissolvida pela verdade de que Tu caminhamos conosco. Jesus, nós também invocamos o Teu nome como nossa autoridade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, aí estás presente, conforme Mateus 18:20. Nós nos unimos como corpo, mesmo quando separados por paredes ou quilômetros, e declaramos: vem, Senhor, congrega-te ao nosso redor, habita conosco. Que a comunhão, ainda que virtual ou distante, seja real e cause transformação. Crianças protegidas, pais fortalecidos, relacionamentos restaurados. Se essa palavra está tocando seu coração agora, inscreva-se e ative as notificações para que possamos juntos continuar a clamar por nossas famílias. Fique comigo até o fim desta oração. Una sua fé ao nosso clamor enquanto seguimos apresentando pedidos diante do trono da graça. Pai, intercebemos pela unidade dentro do lar. Onde há portas fechadas por orgulho, abre-as pelo sopro do Teu Espírito. Onde há palavras que ferem, que venha o remendo do perdão. Onde há distâncias no afeto entre cônjuges, que o amor seja refeito com paciência e ação. Damos ao Senhor as famílias divididas, as mesas vazias de diálogo e os corações que desistem tão facilmente. Restaura, Senhor, aquilo que o inimigo tentou fragmentar. Ensina-nos a ouvir antes de julgar, a buscar a reconciliação mais do que a defesa, a escolher o outro como prioridade. Dá sabedoria aos pais na educação dos filhos. Coloca no coração dos líderes de família a ternura do pastor que guia, a firmeza do agricultor que protege e a criatividade do artesão que ensina. Lembra-nos da instrução que diz: instrui o menino segundo o caminho que deve andar, e ainda que envelheça, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Não como fórmula mágica,
mas como promessa que estimula perseverança e coerência no amor. Senhor, faz com que nossas palavras guiem para o bem, que nossos exemplos inspirem fé e que nossa presença seja a sombra onde os pequenos possam se abrigar. Senhor das curas, suplicamos por aqueles que carregam enfermidades no corpo e na alma. Toma sobre ti a dor de quem sofre, encoste a tua mão sobre aqueles que esperam por diagnóstico, por tratamento, por repouso. Lembramos de Tiago 5,15, que nos ensina sobre a oração feita em fé e a ação do Senhor que pode curar. Não proclamamos garantia de resultados humanos, mas pedimos com confiança humilde que a tua vontade de vida e saúde se manifeste segundo o teu coração. Curai, Senhor, as feridas internas que nem sempre aparecem, a ansiedade que rouba o sorriso, a depressão que pesa como chumbo, o medo que paralisa sonhos. Abençoa também os profissionais de saúde e todos que se envolvem no cuidado do enfermo. Dá-lhes clareza de mente, mãos firmes e compaixão verdadeira. Sustenta as redes de apoio que se fazem pequenas pontes de esperança, vizinhos que visitam, amigos que telefonam, igrejas que oram. Não permitas que o desânimo encontre morada onde tu queres plantar confiança. Pedimos proteção contra as forças que operam para nos derrubar, não no sentido de desejar mal a ninguém, mas buscando o livramento das influências espirituais e circunstanciais que tentam impedir nossa comunhão com o Senhor. Reconhecemos que existem oposições, não apenas humanas, mas espirituais, e pedimos discernimento para identificá-las. Dá-nos olhos para ver onde o inimigo tem tentado semear dúvidas, divisões e desespero. Ensina-nos a vestir toda a armadura de Deus conforme a tua palavra, não como feitiço, mas como lembrança de que nossa luta tem um propósito e que tu nos dás recursos espirituais para perseverar. É aqui que trazemos à memória a figura de São Bento, não para colocá-lo num lugar de Cristo, mas como exemplo de homem que viveu dedicado à oração e ao combate espiritual pelo caminho da humildade e da obediência. São Bento de Núrcia nos inspira com sua vida de disciplina, com sua confiança em Deus e com a escolha de permanecer firme em oração diante das adversidades. Rogamos, Senhor, que a lembrança de sua perseverança nos estimule a permanecer constantes. Se for da tua vontade, que a memória de homens e mulheres santos desperte em nós uma fé ativa, uma fé que age em amor e busca a ti com sinceridade. Senhor, damos nome às situações onde sentimos ataque, relacionamentos que se deterioram por fofocas e ressentimentos, sonhos profissionais que parecem sufocados por portas que se fecham, hábitos que trazem escravidão, pensamentos que corroem a paz. Pedimos que tu intervenhas nessas áreas. Não pedimos um atalho fora da tua vontade, mas pedimos que, onde houver portas que devam ser fechadas por proteção, tu as feches, e onde houver portas que devam ser abertas para bênçãos e oportunidades, que tu as escancares pela tua providência. Que nossas decisões sejam guiadas por Santo Espírito, que a prudência prevaleça e que a coragem venha quando for preciso agir. Pai, nós declaramos pela fé que não pertencemos ao desânimo. Não estamos à mercê das circunstâncias porque temos um Deus que transforma e que faz novas todas as coisas. E ainda assim, humildemente pedimos: quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado. Liberta-nos das cadeias invisíveis que impedem o fluir das bênçãos. Não queremos quebrar pessoas, queremos quebrar espíritos de opressão, padrões de pecado enraizados e ciclos que perpetuam dor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos que proclamam o teu amor e atuam com justiça e misericórdia. Conceda-nos, ó Deus, sabedoria para discernir quando o inimigo é uma circunstância, uma tristeza, um hábito ou a maldade de alguém. Ensina-nos a amar aqueles que nos ferem e a distinguir entre amor que protege e permissividade que destrói. Dá-nos forças para pôr limites quando necessário, com justiça e sem vingança. Que nossa postura seja de intercessão por quem nos ofendeu, sem abrir mão da proteção que nossas famílias precisam. Agora, Senhor, aproximamo-nos para pedir pela provisão das nossas casas.
ensina-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, como nos instrui Mateus 6,33. Sabendo que tu tens cuidado de nós e que quando priorizamos o Senhor, as demais coisas se alinham segundo a tua vontade. Pedimos oportunidades de emprego, recursos para pagar as contas, portas que se abram para projetos que honrem o teu nome. Cultive em nós criatividade e bondade para administrar com sabedoria aquilo que recebemos, e dá-nos um coração generoso para partilhar quando formos abençoados. Senhor, começa agora um clamor específico por libertação. Pelo poder de Cristo, declaramos que reconhecemos a autoridade que nos foi dada, não como autoafirmação, mas como responsabilidade de proclamar tua verdade. Não buscamos manipular o sobrenatural, buscamos submeter nossas lutas ao teu senhorio. Então, pelos méritos de Jesus, pedimos que as obras do mal que rondam nossos caminhos sejam desfeitas, que a confusão seja revertida em clareza, que as armadilhas sejam expostas e que a sabedoria divina nos conduza fora do engano. Como igreja, nos lembramos também do consolo das Escrituras. O Salmo 91 nos fala de habitar sobre a sombra do Altíssimo e de que nenhum mal nos atingirá. Por isso, buscamos essa habitação, pedindo tua proteção sobre nossas entradas e saídas, sobre o sono de quem vigilou e sobre a jornada de quem parte pela manhã. Guarda-nos de quedas que seriam evitadas, de acidentes que atropelam sonhos e de malícia pensada para destruir reputações. Senhor, ao invocar São Bento, pedimos que a sua memória nos inspire uma fé que enfrenta o mal com oração e humildade. Não pedimos que ele substitua o mediador, Jesus Cristo, mas rogamos que sua vida seja exemplo de coragem espiritual para nós. Que a disciplina de oração que o marcou nos motive a permanecer de joelhos, a abrir nossas mãos e a confiar que tu ouves. Se for conforme a tua vontade, suscita intercessores ao redor de cada lar, pessoas de fé que não se cansam de orar, que não entram em julgamentos precipitados, mas que levantam murros de oração. Pai, nós clamamos com a simplicidade dos que sabem que tem um Pai que cuida, por restauração de corações quebrados. Onde houver orgulho que impede o encontro entre cônjuges, vem tu com bondade. Onde houver ressentimentos entre pais e filhos, derrama o teu amor reconciliador. Faz com que as palavras cortantes deem lugar a expressões que edifiquem. Dá aos homens de nossa comunidade uma sensibilidade renovada, que saibam sentir, que saibam pedir perdão e que saibam amar sem condições. Aos que enfrentam desemprego ou angústia financeira, prometemos interceder. Lembramos Tiago 5,15 sobre a oração feita em fé, e com essa mesma fé pedimos que o Senhor mova portas. Não como mágica, mas como intervenção providencial, que portas de trabalho se abram, que talentos sejam reconhecidos, que oportunidades cheguem em tempos de necessidade. Dá-nos, Senhor, postura diligente para aproveitar cada chance e generosidade para repartir o que chegarmos a receber. Senhor, confessamos que algumas batalhas são silenciosas, medo sobre o futuro, vergonha por escolhas passadas, ansiedade que aperta o peito pela noite. Pedimos cura emocional e mental. Toca, Senhor, o íntimo de cada um que nos escuta. Dá-lhes clareza, paz que sustenta e passos pequenos, mas firmes, rumo à recuperação. Envia profissionais capacitadores e irmãos que confortem. Não nos deixe sozinhos diante de pensamentos que não conseguimos controlar. Dá-nos formas sadias de lidar, grupos de apoio e recursos que nos amparem. Enquanto nos aproximamos de pedir pela remoção dos inimigos, fazemos uma pausa de súplica e reconhecimento. Teu Filho venceu o mundo, por ele temos esperança. Nós não invocamos nomes que substituam a obra de Cristo. Invocamos a tua misericórdia, pedimos a intervenção do Santo Espírito e nos apoiamos nas promessas que tens dado ao teu povo. Cremos que a oração feita com fé se move no céu e age na terra, e por isso estamos aqui, com humildade, clamando por livramento, proteção e bênçãos.
Senhor, nesta hora sou eu quem fala em nome de muitos. Livra-nos das estratégias que procuram nos fazer desistir. Remove as influências que semeiam dúvida no coração das lideranças das nossas famílias. Dá-nos um espírito de coesão que persiste quando tudo ao redor parece querer nos separar. Que a tua justiça seja nossa defesa e a tua misericórdia nosso abrigo. Fortaleça os líderes espirituais de nossas casas, pais, mães, avós, mentores, que saibam conduzir com equilíbrio, que tenham coragem para corrigir com amor e que sejam capazes de reconhecer quando precisam buscar ajuda. Dá-nos, Senhor, discernimento para reconhecer os sinais de perigo espiritual, orgulho, manipulação, isolamento e sabedoria para agir em amor. Não permitas que a ignorância nos deixe vulneráveis. Em vez disso, ensina-nos a orar com conhecimento e agir com prudência. Que nossas decisões sejam iluminadas pelo Teu Espírito e que nossa fé seja prática, traduzida em atos que protejam e edifiquem. À medida que elevamos esta súplica, pedimos também por sinais de restauração que nos deem coragem, pequenos milagres de convivência, conversas que mudam rumos, oportunidades inesperadas que trazem alívio. Não pedimos apenas o grande e tremendo, mas celebramos também o toque suave que reconcilia uma noite fria, que devolve um sorriso, que reabre uma porta de emprego. Ensina-nos a reconhecer tuas intervenções, grandes ou pequenas, e a dar-te glória por cada passo restaurado. Agora, Senhor, antes de prosseguirmos, une-nos mais uma vez em oração. Que a presença de Cristo encha cada canto de nossas casas, que onde houve desconfiança haja transparência, onde houve frieza haja calor humano, onde houve falta haja providência. Que a lembrança de quem somos em Ti nos fortaleça para enfrentar o resto do caminho com coragem. E quando pedimos, pedimos também por perseverança. Dá-nos resistência para não soltar o cabo da esperança diante da primeira adversidade. Senhor, peço agora com todo respeito que franquees tuas misericórdias na área onde muitos sentem opressão mais aguda, os que enfrentam ataques espirituais que parecem repetir padrões, que voltam de geração em geração. Queremos romper esses laços, Senhor, não com rituais, não com fórmulas humanas, mas com a autoridade que temos em Cristo e com o poder do Teu Espírito. Não queremos inflamar ódios ou incentivar vingança. Queremos, sim, libertação. Liberdade para viver em paz, para abençoar e ser abençoados. E é aqui que eu peço, em silêncio e em voz alta ao mesmo tempo, fortaleça-nos para a batalha espiritual. Dá-nos oração que não se cansa, dá-nos atitude que acompanha a oração, dá-nos amor que liberta e cura. Que a memória de São Bento nos inspire, não como atalho, mas como exemplo de combate sereno e confiante. Que a sua vida nos lembre que a oração consistente e a obediência são chaves para resistir às investidas que buscam nos derrubar. Senhor, entregamos agora as situações mais densas, casas onde a violência caminha como sombra, lares marcados por traições, comunidades onde a maldade parece triunfar. Vem com tua justiça e com teu amor, separa o joio do trigo e faz que o bem floresça onde a destruição tentou fincar raiz. Dá paz aos que tremem, coragem aos que não conseguem levantar e direção aos que estão perdidos. No entanto, percebemos que ainda há muito a clamar, muito a pedir, e que essas palavras são somente um começo. Diante de Ti, Senhor, reconhecemos nossa limitação e confiamos na Tua infinita capacidade de transformar. Ainda não terminamos nosso clamor. Guardamos no peito pedidos específicos que precisam de intervenção direta do Teu Espírito. Por enquanto, damos graças pelo que já foi ouvido e mantemos nossa esperança acesa, aguardando que Tu, em Tua sabedoria, procedas com cada resposta no tempo certo.
Se for da tua vontade, continua a derramar sobre nós entendimento e sinais de restauração, enquanto vamos, juntos, perseverando em oração pela remoção daqueles que nos oprimem e pela abertura das portas de bênçãos que tanto necessitamos. Se esta oração tocou seu coração e você deseja que continuemos orando por sua família, compartilhe com alguém que precisa e comente Amém para que possamos orar por você. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, e que enquanto permanecemos em oração, sejamos guiados por fé, esperança e amor. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, e que enquanto permanecemos em oração, sejamos guiados por fé, esperança e amor. Nós nos levantamos outra vez, Senhor, e ao som do teu nome renovamos nossa confiança, não como quem ignora os problemas, mas como quem reconhece a fonte de toda a solução. Lembra-nos, Pai, da promessa que ecoa em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Colocamos essa verdade como estandarte sobre nossas casas, sobre nossas escolhas e sobre os passos que ainda vamos dar. Que essa convicção nos sustente quando o cansaço chegar e que ela nos leve a agir com coragem e sabedoria. Senhor, conceda-nos a graça de permanecer em comunhão. Quando a tentação de isolar o coração vier, que encontremos força na comunhão dos irmãos. Dá-nos a disposição de procurar ajuda quando necessário, de abrir a porta para quem carrega dor e de permanecer ao lado de quem está fraco. Inspira pastores, líderes e irmãos a formar círculos de oração nas comunidades, onde o conselho seja sábio, onde a disciplina da amor seja praticada e onde a oração seja instrumento de cura. Que os mais velhos se tornem mentores, que os jovens encontrem modelos de fé e que as famílias se tornem pequenas igrejas de testemunho. Pai, voltamos agora nossos olhos para os lares que sofrem em silêncio. Onde há medo do futuro, conceda esperança clara. Onde há vergonha, conceda perdão. Onde há culpa que paralisa, conceda libertação. Ensina-nos, segundo Provérbios 3, 5, 6, a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Reconhece-te em todos os nossos caminhos e endireita os nossos passos. Que essa confiança transforme decisões e que a dependência em Ti seja o alicerce de nossas finanças, de nossos relacionamentos e de nossos sonhos. Dá-nos, Senhor, um espírito para discernir as opressões que atravessam gerações. Pedimos que o Senhor traga à luz o que foi escondido, para que com Tua luz possamos tratar, confessar e soltar aquilo que nos prende. Não pedimos atalhos nem substitutos, pedimos o encontro com a verdade que liberta. Onde houver padrões de comportamento que ferem e repetem dor de pais para filhos, quebra agora, pela ação do Teu Espírito, a roda que gira em torno do mesmo erro. Ensina-nos a revelar o mal com coragem e a buscar apoio profissional e espiritual quando necessário. Senhor, lembramos agora da armadura que Tu nos deste. Como diz Efésios 6, 10, 18, revista-nos com a verdade, com a couraça da justiça, com o evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Não entramos nessa batalha confiando em nós mesmos, mas confiando em Ti. Ajuda-nos a aplicar essa armadura diariamente. Que a verdade guie nossas conversas, que a justiça informe nossas decisões, que a paz seja cultivada em nossos lares, que a fé nos proteja das dúvidas e que a palavra de Deus seja lâmina que esclarece e não arma que fere. Pai, suplicamos por aqueles que precisam de cura física agora. Conheces cada corpo, cada célula que luta contra a enfermidade. Tu és o médico supremo. Pedimos que Tua mão se estenda. Recordamos Tiago 5,15 e pedimos com humildade:
age segundo a tua vontade, e que a tua vontade de vida e restauração se manifeste. Abençoa tratamentos, dá ciência aos médicos, sabedoria às terapias e conforto às famílias que vigiam noites de incerteza. Sustenta aquele que espera por resultados, fortalece aquele que já perdeu forças e dá, por tua graça, sinais de renovação que alimentem a fé. Senhor, intercedemos pelos lares marcados pela violência física ou emocional. Queremos pedir justiça sem ódio, proteção sem vingança e restauração sem ingenuidade. Que as vítimas encontrem abrigo seguro, que existam caminhos legais e práticos para a proteção, e que a Igreja saiba oferecer apoio, recursos e amor sem expor os vulneráveis. Dá aos líderes comunitários prudência para agir e coragem para denunciar o mal. Que a justiça se mova e que a cura comece a acontecer onde houve dor. Pai, estendemos nossa súplica às famílias que enfrentam desemprego e escassez. Pedimos que tu abras portas segundo a tua vontade, mostrando caminhos onde agora só há parede. Capacita quem busca trabalho, renova a esperança dos desalentados e coloca diante de cada um oportunidades que honrem a dignidade humana. Dá-nos criatividade para administrar o pouco e solidariedade para que a comunidade possa repartir e suprir necessidades imediatas. Ensina-nos a praticar a misericórdia ativa como resposta à tua provisão. Senhor, toca o interior das crianças e dos jovens que se sentem perdidos. Atraia-os com mansidão, coloca pessoas de referência em suas vidas e faz das escolas e das igrejas ambientes que formem caráter. Proteja-os das seduções que prometem tudo e não dão nada duradouro. Ensina-nos, como adultos, a ouvir mais, a cobrar menos e a amar com limites que protejam. Que a educação na fé se torne contínua, feita de exemplos, conversas e presença, não apenas de regras. Deus de compaixão, lembra-nos também dos que sofreram perdas e lutos. Conforta os corações partidos com a ternura do Espírito. Que a ressurreição de Lázaro nos lembre da tua soberania sobre a vida e a morte, e que, ainda que a saudade seja profunda, possamos descansar na esperança da promessa de renovação que Cristo nos trouxe. Dá-nos palavras de encorajamento para quem chora, dá-nos presença para quem sente frio, dá-nos ações práticas para quem precisa de ajuda. E, Senhor, ao falarmos de inimigos, que a nossa linguagem seja temperada por tua graça. Quando dizemos remove os inimigos, significamos as forças que se levantam contra o teu propósito em nossas vidas, os medos, as mentiras, os vícios, as divisões, as estratégias que procuram impedir que vivamos o plano que tens para nós. Não oramos para que haja vingança, oramos por livramento, por sabedoria para distinguir o mal do erro humano, por oportunidades para reconciliar quando possível e por limites firmes quando o perigo é real. Dá-nos intrepidez para denunciar o mal e humildade para buscar reconciliação quando for apropriado. Senhor, neste momento, pedimos uma unção para restaurar a fé nas casas que perderam confiança umas nas outras. Que a restauração seja visível, pequenas reconciliações, telefonemas que curam, encontros que transformam rotinas de indiferença em tempos de cuidado. Inspire gestos de gentileza que pareçam pequenos, mas que carregam o poder de mudar rumos. Um pedido de desculpa sincero, um abraço inesperado, como posso ajudar, dito com sinceridade. Sustenta os que dão o primeiro passo, dá coragem para admitir erros e graça para receber o perdão. Reafirmamos nossa fé em nome de Jesus. Em seu nome nós pedimos, em seu nome clamamos, e na sua autoridade confessamos que há poder para quebrar cadeias. Não confiamos em fórmulas, mas confiamos naquele que ressuscitou. A ele toda a glória por cada vitória concedida. Senhor, que cada pequena mudança seja testemunho do teu agir, que as brigas diminuam, que o diálogo aumente, que a paz volte a reinar à mesa. Pai, lembramos também dos que sentem abandono por parte da Igreja. Que a Igreja não seja, em nenhuma circunstância, fonte de dor para quem busca abrigo. Dá-nos humildade para acolher, amor para escutar e coragem para apoiar sem julgar.
Que as portas das comunidades de fé sejam abertas para acolhimento prático, ajuda material, apoio emocional, encaminhamento a serviços especializados quando for necessário. Que a igreja seja rede de amor e não um tribunal implacável. Senhor, pedimos por sinais de provisão no trabalho e nas finanças. Abre estratégias de sobrevivência onde hoje só há sobrevivência por instinto. Dá talento reconhecido, portas de negócio abertas e clientes honestos. Ensina-nos a gerir com responsabilidade e a plantar com generosidade. Que ao buscarmos as tuas coisas, como em Mateus 6,33, possamos encontrar também o suprimento necessário para viver dignamente e para abençoar outros. Dá-nos, Pai, uma sensibilidade para acompanhar os que vivem com transtornos de ansiedade e depressão. Que o teu Espírito traga serenidade para as noites sem sono, clareza para os pensamentos confusos e passos firmes para quem se sente paralisado. Guia-os a tratamentos e pessoas qualificadas. Dá-nos sabedoria para oferecer auxílio sem minimizar a dor. Mostra-nos como ser presença consistente. Que a paz de que fala Filipenses 4, 6-7, guarde o coração e a mente de quem está aflito. Agora, Senhor, nos unimos em uma declaração de fé, não como palavras vazias, mas como expressão de confiança. Declaramos que, pela autoridade de Cristo, buscamos viver em liberdade. Declaramos que não estamos à mercê dos medos que nos amarram. Declaramos que desejamos andar na integridade e oferecer o perdão onde for possível. Declaramos que reconhecemos o teu senhorio sobre cada situação e que nos comprometemos a agir com responsabilidade à medida que oramos. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que todo laço de opressão seja desfeito, não por nós mesmos, mas pela intervenção do teu Espírito. Que aquilo que tem sido transmitido como maldição familiar seja quebrado, que a maldade que se repete seja extirpada, que os hábitos autodestrutivos sejam substituídos por práticas que edifiquem a vida. Ajuda-nos a ser instrumentos de restauração, a buscar ajuda, a oferecer acompanhamento, a construir novos rituais saudáveis de convivência que substituam os antigos ciclos de dor. Pai, abençoa as portas de nossas casas, as entradas e saídas, os caminhos dos que saem para trabalhar e dos que voltam ao entardecer. Que teus anjos cerquem nossas portas, que o trabalho de nossas mãos produza fruto, que a paz seja sentida quando nos reclinamos para descansar. Que o Salmo 23 seja nossa canção. Mesmo no vale da sombra, tu és conosco. Não tememos mal algum, porque tu estás conosco. Dá-nos um sono restaurador e desperta-nos com coragem para o dia seguinte. Senhor, peço que a lembrança de São Bento continue a nos inspirar. Que sua vida de oração e entrega nos mostre que a resistência ao mal se dá, em primeiro lugar, pelo cultivo da intimidade contigo. Que sua disciplina nos lembre que a vitória não é imediata, mas vem ao caminhar diário de fé. E que quando pedimos a intercessão daqueles que partiram antes de nós, façamos isso reconhecendo sempre que nossa esperança está em Cristo, o único mediador. Pai, nesta hora final de súplica, entregamos a Ti cada pedido que ficou sem voz nesta oração. Recebe, ó Deus, aquilo que falamos e aquilo que somente o nosso coração sussurrou. Olha para cada família, para cada lar, para cada mesa onde faltou alimento e para cada quarto onde o choro foi contido. Toca com misericórdia, aplica cura com ternura e conceda direção quando tudo parecer incerto. Conceda-nos, Senhor, perseverança para continuar orando depois que este momento acabar. Ensina-nos a transformar oração em ação concreta, reconciliar um relacionamento, procurar ajuda quando necessário, oferecer uma mão ao necessitado e edificar nossos lares com a Tua palavra.
Que cada gesto de amor seja a expressão da fé que professamos e que a comunidade se fortaleça na prática do cuidado mútuo. Agora, em breves palavras de bênção, declaramos sobre cada casa aqui representada: que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que o amor de Deus Pai os envolva em todos os dias, que o Espírito Santo conceda sabedoria para as decisões difíceis e paz para as noites inquietas, que a provisão divina cubra as necessidades e que a presença do Senhor seja a luz que dissipa as sombras. Partimos deste momento com um compromisso renovado: orar sem cessar, agir com amor e esperar com paciência. Que a bondade de Deus os acompanhe ao longo desta semana e que sinais de restauração se tornem realidades visíveis. Guardem em seus corações as promessas que hoje invocamos e vivam com a coragem que só a fé pode conceder. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada lar, sobre cada coração e sobre cada decisão. Que possamos, pela graça, experimentar a remissão de medos, o rompimento de opressões e a abertura de portas de bênçãos segundo a vontade do Senhor. Que a paz do Senhor permaneça com você. Vá em paz, cuide bem da sua família e fique firme na oração. Amém.